A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar, vamos meditar na palavra. Oremos. Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, pela graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ah, meu Deus, eu te peço, perdoa hoje os nossos pecados, nos fortalece para viver esse dia. Senhor, cuida da nossa mente, do nosso coração, blinda a nossa mente, nosso coração com a tua palavra, Senhor. Pai, abençoa as vidas que vão chegar aqui, abençoa os ambientes onde esse vídeo será reproduzido. Leva paz, alegria, salvação em Cristo Jesus, direcionamento do teu Santo Espírito. Deus, liberta vidas onde esse vídeo entrar. Senhor, onde esse vídeo for reproduzido, abençoa essa nação aí, onde esse vídeo for reproduzido e dá livramento a essas pessoas, Pai, que estão ouvindo essa palavra agora, suas famílias, seus relacionamentos, supre necessidades físicas, materiais, emocionais, necessidades espirituais do teu povo. Salva vidas, Pai, fala-nos hoje de forma poderosa, em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Eu quero refletir com você hoje. A maldade que estava preparada será transformada em bênção. Quero refletir lá em Êxodo, capítulo 2, os versos de 2 a 10, que diz assim: E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Olha que história linda. Talvez você já conheça a história de Moisés, quando o Faraó tinha dado ordem às parteiras hebreias que elas matassem os meninos, os bebês, porque a nação de Israel ali dentro do Egito estava crescendo muito e Faraó começou a temer isso. E ele deu ordem às parteiras, mas as parteiras não seguiram essa ordem por obedecer e proteger um propósito do Senhor. E o que vai acontecer? A mãe de Moisés, ela engravida e ela esconde o seu filho por 3 meses, mas aí o choro já estava começando a ficar alto e ela teve que preparar uma forma de proteger aquela criança. E ela confia no Senhor, ela preparou um cestinho, colocou o menino e colocou às margens do Nilo. E acontece que toda a maldade que tinha sido preparada contra os hebreus ali é revertida em bênção quando a própria filha de Faraó encontra o menino, fica com pena dele e depois o Moisés é criado pela própria mãe, né, como se fosse babá. Como Deus providencia as coisas. Como é bom nós sermos tementes ao Senhor. Como é bom nós confiarmos no Senhor em todo tempo. Ele é aquele que transforma a maldição em bênção. E se você for estudar depois o restante do livro de Êxodo, a gente viu aqui no texto também que ela criou o menino, amamentou o menino, e quando ele já estava grandinho, ela foi lá na filha de Faraó, entregou, e ele foi adotado, ele foi criado e educado com aquela educação rica, poderosa ali, ele se tornou um príncipe, ele foi conhecedor de todo o poderio do Egito, para que mais tarde, ele estava sendo treinado para que mais tarde ele foi para o deserto, Deus permitiu, para uma situação difícil, mas ele volta, Deus traz ele de volta e dá a ele acesso ao palácio do faraó para falar com o faraó. Ele teve acesso, mesmo ele não querendo, Deus o capacitou para isso naquele tempo em que ele foi adotado pela filha de faraó. A maldade foi transformada por Deus em bênção, em vitória. Deus transformou a situação. O faraó pensou que ele tinha a última palavra sobre a nação do povo de Deus, mas Deus estava, na verdade, preparando, era a libertação do povo e ainda usou a família de Faraó para isso. Moisés, ele se tornou um príncipe, ele vai para o palácio, ele sai do cesto
para um palácio para ser educado, não é? Não diretamente, apesar que ele voltou para a mãe dele, mas ele foi ali amamentado e depois ele foi para onde? Para o palácio. A maldade, ela não vai prosperar contra a vida do povo de Deus. A maldade não vai prosperar contra a tua vida se você estiver com a sua vida no altar do Senhor. Se você estiver buscando ao Senhor, se você manter dependência dele, pode acreditar que ele vai te socorrer no tempo certo. Deus, ele pode usar um sistema corrompido desse mundo para abençoar a sua vida. Às vezes a gente pensa assim, não quero me aproximar daquele sistema, daquela pessoa que está envolvida com aquele sistema, mas muitas das vezes Deus, ele vem e ele transforma a maldição em bênção, sabe? Até um sistema corrupto pode ser usado para abençoar a sua vida. São coisas que a gente às vezes não pensa, não sabe como, mas Deus é aquele que pode reverter a maldição em bênção. O que é mais importante que a gente precisa fazer é manter a dependência do Senhor e a depositar toda a nossa fé nele e simplesmente fazer o que ele nos orienta a fazer, porque é certo que nós teremos a vitória. Seja assim, seja corajoso corajosa, como a mãe de Moisés foi. Ela não acabou, não permitiu que o seu filho fosse exterminado, mas ela confiou no Deus que tinha dado Moisés para ela. E ela fez todo aquele processo ali confiando no Senhor e Deus proveu tudo. E depois de alguns anos, Deus usa Moisés para libertar a nação de Israel que estava presa naquele cativeiro há mais de 400 anos. Você tem noção do que é, da importância da gente obedecer ao Senhor? Deus, ele tem coisas lindas para fazer na minha e na sua vida, mas ele tem portas para abrir, ele tem, sabe, chaves para entregar, ele tem um tempo de romper, mas é muito importante a gente manter a fé no Senhor, a dependência no Senhor e uma vida de obediência é fundamental para nós vermos o agir de Deus na nossa vida. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Fica na paz, um abraço.